Os céus tremem na sua presença. Aquele que comanda o martelo místico Mjolnir, filho de Odin, príncipe de Asgard, deus do trovão. A figura do Thor é na verdade bem controversa. Pode parecer estranho, mas algumas pessoas literalmente odeiam o Thor e o Loki dos filmes. Eu particularmente gosto do primeiro e do terceiro filme do Thor. Na minha opinião, eles reimaginam Thor e Loki com outra vibe e conseguem ser legais e divertidos da sua própria maneira. Até porque o público do cinema não engoliria as versões clássicas. Mas hoje a gente está aqui para falar sobre o Thor e o Loki dos quadrinhos, as origens dessa parte do verso da Marvel e o poder desses personagens. A origem dos deuses da Marvel começa lá nos nossos ancestrais primatas. Acontece que uma raça de entidades cósmicas, conhecida como Celestiais, encontraram a Terra e decidiram conduzir alguns experimentos. Desses experimentos surgiram os malignos deviantes, os imortais e poderosos eternos e os humanos, que eram um equilíbrio entre os dois. Uma coisa interessante é que os humanos tinham genes latentes para evoluírem. Esses genes latentes dariam origem mais tarde aos Homo Superior, que são os mutantes. Mas enfim, os Celestiais foram embora, mas ocasionalmente eles voltavam para realizar os chamados julgamentos. Esses julgamentos muitas vezes envolvem um evento cataclísmico, com a ativação de dispositivos conhecidos como bombas de geração, que têm o poder de redefinir a evolução de um planeta. Com esse método, os Celestiais acabaram por fazer com que alguns humanos evoluíssem ao patamar de deuses, e assim surgiram as deidades de inúmeros panteões. Uma vez ascendidos, esses deuses formavam seus próprios reinos fora da Terra. O reino que vamos falar hoje está onde o arco-íris é ponte, onde vivem os imortais. A cidade dourada de Asgard é o lar dos deuses nórdicos. A ponte do arco-íris, a Bifrost, é a sua entrada e é protegida pelo deus Heidon, que tem um certo nível de onisciência, conseguindo vigiar todo o universo. Na mitologia Marvel, Asgard mistura magia e tecnologia. Precisamos lembrar que, além de deuses, eles são uma civilização avançada. Eles evoluíram mais rápido que a gente, como resultado lá dos experimentos dos Celestiais. Como vocês sabem, o Odin possuía dois filhos. Um era o sangue do seu sangue, o arrogante e imprudente Thor, sempre acompanhado pela Lady Sif e os três guerreiros. E o outro era, na verdade, um gigante de gelo que ele adotou, o deus das mentiras, Loki. Ambos são banidos de Asgard, o Loki devido aos seus estratagemas maléficos e o Thor pela sua arrogância. Lá na Terra, o Thor assume a forma mortal de Donald Blake, e nos confins do universo, Loki se prepara para se vingar do seu irmão. Esquece essa imagem do Loki engraçadinho e descolado do MCU. Calma galera, eu não estou dizendo que ele é ruim. Eu falei no começo que o Loki dos filmes é divertido da sua própria maneira, mas aqui nos quadrinhos ele não é brincadeira. Loki é um mestre das artes místicas poderosíssimo e sente um rancor e ciúme imenso pelo seu irmão. Lá na dimensão onde o Loki está aprisionado, ele foi capaz de controlar a mente do Super Skrull para que ele atacasse a Terra. Mas isso é só o começo. O Loki já foi capaz de entrar em um embate com o Surfista Prateado. Se você não sabe, é o arauto do próprio Galactus, cuja velocidade é incalculável a ponto de romper o espaço-tempo em si. Loki apanhando pro Hulk, hehe, Deus fraco. Mentir, palhaço, nem pensar, cara. Prime Loki pode reverter a transformação do Bruce Banner com um simples encantamento. Sabe a cena engraçadinha do Doutor Estranho deixando o Loki caindo entre dimensões? Apenas uma projeção astral enfraquecida do Loki foi capaz de sobrepujar o Mago Supremo. E o Loki precisa mesmo de todo esse poder, porque o seu rival é um dos personagens mais poderosos da Marvel. Thor clássico está constantemente participando de incursões cósmicas para salvar o universo. E nas HQs do Quarteto Fantástico nós alternamos entre o ordinário e o extraordinário, nas HQs do Thor geralmente todas são extraordinárias. Como na primeira vez que ele encontrou o Ego, o planeta vivo, que nas HQs é descrito como um organismo vivo que ameaça não um, mas múltiplos universos. Ou naquela vez que o próprio Galactus foi pedir a ajuda do Thor para enfrentar o Ego. Semideuses, deuses, entidades como Mephisto são o padrão. Não, sério, como na vez onde o universo quase conheceu seu fim pelas mãos de Mangog. Uma criatura com o poder de 1 bilhão de bilhões de uma raça que Odin destruiu há muito tempo.
Nessa ocasião, o Odin estava em hibernação e o Loki tinha se aproveitado da oportunidade para tomar o trono. Mas este mesmo Loki, com todos os feitos que a gente falou, estava incrédulo com o terror de Mangog e chegou a fugir, deixando Thor tomar um dos maiores cacetes da história da Marvel. Bem, isso até Odin acordar milagrosamente e aprisionar o Mangog. Odin é bem OP mesmo. Apesar das ocasionais surras contra seres cósmicos, o Thor acumulou muitos feitos. Ele é capaz de atravessar o universo em instantes. O próprio Mjolnir pode viajar até o fim do universo em poucos segundos. Tancar ataques dos Celestiais e nocautear a Força Fênix são feitos simples comparados a quando Thor segurou com a sua própria força física a World Engine e a Yggdrasil, que contém não um, mas múltiplos universos. Eventualmente, esses personagens receberam inúmeras versões e reimaginações. Afinal, não dava para continuar com personagens tão poderosos ou ia ficar meio difícil inventar boas histórias. A pegada do Thor mais bobão e do Loki rei das ironias é uma ótima forma de encaixar esses personagens no patamar dos outros heróis. A verdade é que o público jamais engoliria o Thor sério dos quadrinhos. A principal característica dessas HQs era a fantasia cósmica. É o Thor viajando entre mundos, dimensões, enfrentando deuses e criaturas monstruosas enquanto vive dramas familiares dignos de heróis épicos. O primeiro filme tentou trazer um pouco mais de seriedade, um tom shakespeariano. Tem duas cenas fantásticas nele, que é a cena do banimento e o Loki conversando com Odin sobre sua origem. Mas esse tom mais dramático não captou o público tão bem quanto a Marvel queria. O Thor 2 foi o que eu menos gostei, porque o filme parece indeciso se quer ser um drama ou uma comédiazona na fórmula Marvel. Os momentos dramáticos são péssimos, porque estão rodeados de piadinhas. E finalmente no 3 a Marvel encontra o tom perfeito para o Thor e Loki dos cinemas, abraçando de vez o cômico. Eles certamente jogaram Ragnarok dos quadrinhos no lixo, eu preciso ressaltar, mas pelo menos eles são consistentes no que eles querem fazer, e o filme é bem divertido. Mas não se enganem, nerds, pois por trás da máscara de humor e das situações cômicas nas HQs, Thor e Loki são titãs entre os deuses, e seus feitos transcendem as páginas, alcançando os confins do cosmos e desafiando os próprios limites do imaginável. Valeu se você assistiu até aqui. Essa tela é o nosso guia de HQs do Thor clássico, para você ir atrás e reconhecer mais personagens dos quadrinhos. Pesquisa no YouTube Torre das Bruxas mais o nome do personagem e vê se a gente já tem um vídeo dele. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Valeu!